Aqui juntos, eu quero tocar com você na questão da liberdade e também desta verdade sobre como encontrar Deus e o que envolve a verdade sobre o autoconhecimento. Aqui juntos, nós temos algumas coisas para investigar, incluindo também aqui a questão da meditação. Então vamos lá. A primeira coisa a perguntar aqui é a seguinte: estamos diante da primeira pergunta. O que é liberdade? Será que a liberdade é aquilo que muitos entendem por liberdade? Liberdade será a permissão ou a possibilidade de fazer aquilo que nós desejamos? Então, a partir de uma escolha, eu desejo fazer. Como eu posso fazer? Eu sou livre. Será isto liberdade? Fazer aquilo que se deseja? Ter a permissão para fazer e o poder para fazer? Em geral, nós usamos essa expressão com este significado. Aqui eu tenho tocado com vocês nesta expressão com um sentido diferente deste. Aqui eu tenho tocado nesta expressão, usado esta expressão com um significado um pouco diferente. Nós precisamos, na vida, de algo muito mais significativo, mais rico e verdadeiro, do que a mera liberdade do fazer, da escolha. Precisamos de uma verdadeira liberdade, de uma real liberdade, de uma profunda liberdade. É a liberdade que nos permite, na vida, ter a ciência da vida, a compreensão da vida. É a ciência do que ela representa. Então, sim, há uma liberdade presente. Não é mais a minha liberdade ou a sua liberdade. Portanto, não se trata de uma liberdade pessoal, social, coletiva. Não é, naturalmente, a liberdade econômica ou política ou de algum outro tipo dentro daquilo que nós conhecemos. Aqui estamos tocando com você neste encontro com a felicidade, com o amor e a paz. Não me refiro àquela paz que também nós conhecemos, ao amor que nós conhecemos e à felicidade que também nós conhecemos. A paz que nós conhecemos é aquela paz onde, temporariamente, não há algum nível de conflito, de desentendimento, de briga, de confusão. Esta é a paz que nós conhecemos. O amor que nós conhecemos é aquele linkado ao prazer nas relações, que quando, de alguma forma, o prazer desaparece, o amor também vai embora. Em geral, entendemos por amor uma cumplicidade de prazer. Algo que, nesta fala, a gente não vai aprofundar muito. Mas, em geral, algo ligado a sentimento, a emoção, a imagem que o pensamento constrói, de compensações que eu recebo dele ou dela. Então, eu uso a expressão
Eu amo, estou amando, me sinto amado. Para a mente, o amor é uma compensação de satisfação, de gratificação. Então, onde temos a presença do prazer, em algum nível de preenchimento, nós confundimos este sentimento com amor. Um amor que repentinamente se torna ciúme, agressão, violência, controle, posse, medo. Aquilo que entendemos por amor envolve esta questão de dependência, de afastamento para não ser rejeitado, ou medo de não ser mais aceito ou ser trocado. Assim, há muita confusão a respeito também desta expressão. Assim como a palavra felicidade. É outra coisa que nós não sabemos o que significa. Eu me sinto feliz e em felicidade quando me sinto amado. Assim, eu confundo a felicidade com esta aceitação do outro, com este acolhimento que o outro me proporciona, com o prazer que ele me dá. É quando digo estou feliz. É quando uso a expressão felicidade para momentos aprazíveis. Aqui estamos juntos, investigando a realidade da vida. A compreensão do mistério, da significação, do significado profundo da vida. Me refiro a esta vida real, livre do eu, do ego, e, portanto, desta necessidade de felicidade sendo alcançada em relações com pessoas, no chamado amor, em relações com conquistas materiais, ou sonhos, ou objetivos realizados. Estamos falando da natureza do seu ser, da natureza divina. Há uma qualidade de felicidade que não é a felicidade que a mente conhece. Aquilo que aqui eu tenho chamado de real felicidade. Não é algo para alguém. Não é algo para a pessoa viver. É algo que está presente quando a realidade divina está presente. Assim também temos o significado real para a palavra liberdade. A liberdade consiste na presença de algo que não faz parte daquilo que em nós o pensamento reconhece como dor e prazer, desejo e medo, alegria e tristeza. Aquilo que o pensamento em nós conhece e reconhece é algo dentro do antigo movimento da mente que vive dentro de um modelo de separação, de dualidade, de distanciamento da vida como ela acontece, procurando constantemente, é assim que na mente nos posicionamos, escapar da dor, vendo a dor como um elemento separado do prazer, escapar do medo,
vendo o medo como um elemento separado, à parte do desejo. O princípio da dualidade presente na mente, nesta mente que é a mente do eu, que é a mente do ego, nela está presente aquilo que o pensamento identifica como amor, como paz, felicidade, liberdade. Portanto, será possível o encontro com a liberdade. Não é a liberdade para fazer o que se deseja. Não é a liberdade por realizar preenchimentos e satisfações quando se busca, quando se procura. Esse próprio movimento de busca é ainda um movimento de dependência. A verdade da liberdade consiste em, neste mundo, nesta vida, ter uma resposta para este momento, livre do passado, livre deste eu, livre desta mente em dualidade. Só temos a real presença da liberdade quando, pela autoinvestigação, nos aproximamos de nós mesmos para esta autodescoberta, para esta autorrevelação da verdade sobre quem nós somos. O primeiro aspecto constatado aqui, quando aprendemos sobre o autoconhecimento, que é o que estamos juntos aqui trabalhando com você. O primeiro aspecto sobre a verdade que trazemos é a presença desta consciência egóica, deste modelo de consciência pessoal, que é exatamente como a mente em nós está funcionando, dentro deste padrão de consciência egóica. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é a coisa mais importante na vida, porque nos aproxima da própria ciência da vida. E no que constitui este aprender sobre o autoconhecimento? Se constitui em aprender a olhar para aquilo que está aqui presente, para aquilo que nós somos na vida como ela está acontecendo. E para isso nós precisamos nos livrar, principalmente, daquilo que o pensamento nos diz sobre quem nós somos. Portanto, olhar para aquilo que o pensamento está aqui dizendo, sem qualquer ideia do que fazer com o que o pensamento nos diz, sem fazer qualquer coisa com o que o pensamento nos fala, é aprender a observar a mente, como ela funciona. Se aqui, no momento presente, aquilo que está presente é o medo, ou a tristeza, ou a raiva, é o que temos aqui. Em geral, nós trabalhamos a partir da mente em dualidade, procurando o contrário, o oposto daquilo que nós somos aqui, neste momento. Portanto, se a tristeza está presente, é a tristeza, a presença do eu, a presença daquilo que eu sou. Se é o medo é a presença daquilo que eu sou.
Mas a mente, ela pensa no oposto, no contrário. Ela nos dá o ideal do que deveríamos ser, para não olharmos para aquilo que aqui está presente. O que está presente é o medo. Mas a mente tem uma ideia do que deveria estar aqui. É assim que o pensamento tem funcionado em cada um de nós. Ele está nos dizendo coisas sobre aquilo que aqui está presente. Ele está fazendo afirmações. Ele está tirando conclusões. Ele está avaliando a experiência do momento presente e se projetando. Assim, é muito comum para a maioria de nós a ideia do que nós precisamos. Assim, projetamos no futuro, mesmo que seja o futuro de daqui a pouco, de ser diferente, de sentir diferente, de estar diferente, de ser alguém diferente daquilo que aqui, neste momento, eu sou. Então, o que é a aproximação deste aprender sobre nós mesmos? É descobrir como olhar para o estado que aqui está presente neste momento. Em razão de um pensamento, um sentimento surge. Com este sentimento, um estado aqui aparece. Eu não sei o que significa olhar sem o passado. Ao olhar para aquilo que aqui está presente, este olhar é o olhar da rejeição. Da rejeição quando este estado é ruim, quando ele é desagradável. Quando é medo, quando é raiva, quando é um estado de preocupação, o pensamento nos conta algo como: eu tenho que me livrar disso. Eu não posso continuar me sentindo assim. O nosso modelo de vida sempre foi esse. Então, nós estamos constantemente dando continuidade a essas aflições internas, a esses conflitos presentes neste fundo, neste movimento, que é o movimento do eu. Isso ocorre em razão da desatenção para estas reações, da não aproximação para este momento presente, para o estado que este momento aqui demonstra, revela. O que é ter uma aproximação real para o autoconhecimento? É olhar, é observar, é perceber, é se tornar ciente da mente aqui, neste momento. Sem reagir, sem dar ouvidos ao movimento do pensamento. Quando cria uma ideia sobre este momento, sobre o que deveria estar aqui, como nós poderíamos estar neste momento, nos sentindo. A ideia do como poderíamos estar, a ideia de como estaríamos, ou como deveríamos nos sentir, é uma abstração, é uma projeção do que deveria ser. Um completo afastamento da compreensão daquilo que aqui está presente. Aqui nós precisamos descobrir que a presença do autoconhecimento, este aprender sobre nós mesmos, opera uma profunda mudança quando aprendemos a olhar
para o que é, sem a ideia do que deveria ser. Olhar para o que é, sem qualquer ideia do que deveria ser, realiza uma mudança, uma profunda transformação. Quando esta condição do eu é desfeita, quando esta condição do experimentador se desfaz, quando este elemento que observa a partir de uma observação de opinião, de não querer, de não gostar, não está mais presente, então este momento é um momento que revela algo novo, o fim desta condição, o fim deste estado. O que acabamos de colocar aqui como parte deste aprender sobre nós mesmos é a presença da verdadeira aproximação da meditação. Quando aqui trabalhamos com você a verdade da meditação, investigamos a questão: o que é meditação? Ou a meditação, o que ela representa? Nós estamos aqui, neste momento, entrando em contato direto com a vida como ela acontece, sem este elemento que é o eu, sem este elemento que é o pensador, o experimentador, sem este elemento presente, que é a presença desta autoimagem. Portanto, o contato com a ciência da meditação é a revelação deste momento sem o meditador, sem o pensador, sem o experimentador. Portanto, um real contato com a vida para a realidade deste ser, para a realidade desta vida como ela é algo presente quando a ilusão termina. Quando não existe mais esse movimento que é o movimento do passado. Então nos deparamos com algo aqui de uma extraordinária beleza. É quando, neste momento, tomamos ciência deste mistério que é a vida, livre deste sentido do eu. Quando temos na meditação o fim da separação entre o que é e o que deveria ser, o fim da separação entre este elemento que é o que pensa com os pensamentos que está tendo. Quando o pensador não está, o pensamento não está. Quando a ilusão do que deveria ser não está mais presente, aquilo que aqui está presente sofre uma mudança radical. Então, aquilo que é indescritível, inominável, aquilo que está além da mente, se revela. Então, nos deparamos com uma resposta para uma pergunta que muitos fazem. Elas querem encontrar uma resposta para esta pergunta nos livros sagrados ou em estudos. Uma mera aproximação de palavras ou de escuta a respeito da realidade divina não revela a verdade de Deus. Assim, a pergunta é: como encontrar Deus? A realidade de Deus, a verdade de Deus, se mostra presente como sendo a única realidade aqui, neste momento, quando a ilusão termina. Quando este elemento que vem do passado, eu me refiro a esta pessoa, a esta autoimagem,
a esta ideia de alguém presente, separado da vida e tendo problemas e querendo vencer estes problemas, não está mais presente. A realidade do seu ser é a verdade da vida. A verdade da vida se revela nesta ciência da meditação. Portanto, a meditação, o que é? A meditação é a ciência que revela a verdade de Deus. Você não vai ter um encontro com Deus. Você não vai até lá. Não se trata de aonde Deus está. Aqui se trata exatamente de onde ele se encontra. E ele se encontra aqui e agora, quando a ilusão não está mais presente. Quando este sentido de dualidade, de mente dualista, não está mais presente. Portanto, como podemos nos aproximar da meditação? Aprendendo sobre nós mesmos. Não é em uma técnica ou prática meditativa que a meditação acontece. Acontece aqui e agora. A verdade da meditação. Quando esta atenção sobre as reações, sobre nossas reações, aqui. Quando esta atenção está presente sobre estas reações, estamos diante de um encontro com a meditação. Apenas a presença do autoconhecimento lhe revela a realidade deste ser. É algo que ocorre quando nós temos a mente sendo esvaziada de todo este conteúdo psicológico de dualidade, onde sua afirmação é sempre a partir deste princípio de condicionamento, onde por detrás de um pensamento temos a ilusão da presença de um pensador. Por detrás de uma experiência, a ilusão de um experimentador. Quando algo está sendo visto, a ilusão é de alguém nesta observação, sendo observador. Assim, enquanto se sustenta este movimento interno de dualidade, de separação, de ego-identidade, não há verdadeira liberdade. É quando o espaço novo, desconhecido, indescritível, me refiro a este espaço livre desta entidade presente, desta autoimagem, desta pessoa, deste ego. É uma qualidade de espaço desconhecida da mente, o espaço livre do eu. Quando este espaço está presente, a liberdade está presente. E nela, a presença da inteligência é a visão da sabedoria. O seu natural estado de ser, o seu natural estado de presença na vida, não é de alguém separado da própria vida. O natural estado de ser, o natural estado de presença é a verdade do amor, da felicidade, da paz e da liberdade. Uma paz que está além daquilo que o pensamento reconhece.
e compreende dentro do conhecido. Um amor que inclui a vida em sua totalidade, sem a necessidade de alguém presente, de uma pessoa presente, de uma autoimagem que é a presença do pensamento neste formato. É a liberdade deste fluir daquilo que é indescritível, inominável. É a vida divina, é a vida de Deus. Portanto, estamos juntos aqui. Aqui nos finais de semana nós temos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online. Eu quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar dos encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O contato com a vida, como ela acontece, livre desse modelo do pensamento que tem estabelecido essa autoimagem, é o contato com o amor, é o contato com a felicidade, é o contato com esta alegria indescritível, com esse silêncio que o pensamento jamais pode suspeitar da presença dele.